Que tipo de pensamentos ocupam sua mente? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Prezados ouvintes, o que é o pensamento? Nós dizemos, de acordo com o dicionário, que é um ato ou efeito de pensar, é um processo mental humano que permite refletir, julgar, realizar. De modo que pensar é formar ideias, refletir, raciocinar e ter opinião. Agora, podemos dizer com a Bíblia Sagrada que tanto nós, seres humanos, pensamos, como a Bíblia também se refere aos pensamentos de Deus. Porque os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos. E os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Está no livro de Isaías 55, versículos 8 e 9. Você já imaginou que pensamentos Deus tem para você ou sobre você? Pergunto, que pensamentos você tem a respeito de si mesmo? São bons ou são pensamentos maus? Que opinião você faz a respeito de si mesmo? Cada um dentre vós, diz o apóstolo, não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Está no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 3. Então, aqui, nesse texto bíblico, o apóstolo Paulo recomenda que não devemos pensar além nem a quem, mas termos um tipo de pensamento equilibrado. Achar que sou o máximo ou pensar que não sou ninguém, que não tenho valor, isso está errado. É preciso pensar com moderação, crendo que Deus capacita, realiza aquilo que nós mesmos, por nossos próprios esforços, não podemos realizar. E quero dizer a você, então, que existem dois tipos de pensamentos: pensamentos maus e pensamentos puros. Por exemplo, o texto que nós lemos no capítulo 4 recomenda pensamentos bons. Quanto ao mais, irmãos, que tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisso pensai. Pensamentos positivos que podem nos ajudar muito durante o transcorrer do nosso dia ou dos nossos dias. Mas existem maus pensamentos e esses são prejudiciais. No livro de Isaías 59, versículo 7, os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. E no livro de Provérbios, no capítulo 6, declara que há 6 coisas que Deus aborrece. E dentre elas está esse problema do pensamento. Vamos ler. Estas 6 coisas o Senhor odeia: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente,
E agora a quarta coisa que Deus detesta: coração que maquina pensamentos perversos. Então, o coração de certas pessoas maquina, trabalha, elabora pensamentos perversos. E isso é muito mal para a pessoa, porque costuma-se dizer que aquilo que a pessoa pensa é o que ela vai executar. E o Senhor Jesus Cristo nos deu uma recomendação com relação aos prejuízos que podemos ter se nossa mente está ocupada com maus pensamentos. Mateus capítulo 15, versículos 17 e 18, nós lemos Jesus ensinando: ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. E são essas coisas que contaminam o homem. Mateus capítulo 15, versículo 17 a 20. Então, o que sai da boca é o que está guardado na mente, no coração. E Jesus, nesta parte bíblica, nos está falando de assuntos ligados à nossa mente e ao coração. E talvez você possa levantar a pergunta: e como podemos poluir a nossa mente? Se você lê revistas imorais, a sua mente vai estar sendo poluída. Você está poluindo a sua mente. Se você se diverte com vídeos games violentos, assiste filmes violentos ou sensuais, ou navega na internet buscando cenas de violência, sensualidade, sangue, morte, certamente você estará poluindo a sua mente. Então, a recomendação bíblica é diferente para termos bons pensamentos. E existe aqui uma estatística que quero mencionar, que nós conseguimos reter 10% do que lemos, 20% do que escutamos, 50% do que vemos e 70% do que ouvimos e logo discutimos. E aí está então um problema. Se uma pessoa, por exemplo, fica 5 horas por dia diante da televisão, assistindo programas que poluem sua mente, na semana, quantas horas ela ficou diante da tela? Você multiplica 5 vezes 7, dá quanto? Quantas horas você perdeu poluindo a sua mente? Então, aí está um problema que é preciso corrigir. E agora passemos a pensar pensamentos puros. Diz o texto bíblico no livro de Jeremias 29:11, que os pensamentos de Deus para nós são pensamentos de paz, de bondade, que nos alegram e animam. Diz o texto: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. E nesse texto que foi lido a princípio, de Filipenses 4:8, verificamos que tudo que deve ocupar a nossa mente de bom. Primeira coisa que diz: tudo que é verdadeiro, sem mentira, engano ou ilusão, é que deve ocupar o nosso pensamento.
tudo que é respeitável, sem leituras obscenas e imorais, que só prejudicam, só poluem, tudo que é justo, ou seja, tudo que é correto, tudo que é puro, sem segundas intenções, aquilo que fala é o que está na sua mente, nas suas intenções. O que é amável, que traz valor e não vergonha. E, por fim, o que é de boa fama, traz respeito e dignidade. Eu agora perguntaria, onde você se encontra nesse tipo de pensamentos de que fala o apóstolo Paulo? Você tem pensado no assunto? E isso que lemos está na Bíblia Sagrada. Se você não lê Bíblia, ou se lê um versículo da Bíblia pela manhã, outro versículo pela noite, como é que você pode pensar, meditar nas coisas de Deus? O salmista do Salmo 1, ele dizia: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. No Salmo 119, versículo 11, o escritor diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E ainda no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Mas perdoe-me, quantas pessoas apenas carregam uma Bíblia e chegam ao desplante de dizer que não lê Bíblia porque a letra mata. Tenha paciência. Se a Bíblia é um livro inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, como diz o apóstolo Paulo, toda Escritura divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mas a pessoa não frequenta a casa de Deus, ou quando vai apenas um culto por domingo. Se vai de manhã, não vai à noite, está cheio. Que pode ocorrer durante o dia com a sua mente? Que pensamentos essa pessoa pode alimentar? E uma recomendação do apóstolo Paulo que está contida em Colossenses capítulo 3, versículo 2. Ele recomenda pensar nas coisas lá do alto, não nas que são da terra. Que Deus possa abençoar você, que seus pensamentos durante cada dia sejam pensamentos firmados nas Escrituras Sagradas, e que você evite qualquer meio que esteja trazendo para você pensamentos maus que não se ajustam à vontade de Deus. Esse texto de Filipenses 4:8 é um versículo que eu leio diariamente, porque quero reter na minha mente isso que o apóstolo recomenda: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Que você possa dizer amém comigo, e se não tem tido cuidado nesse particular, que procure progredir de modo a ter equilíbrio no seu pensamento, pensando em tudo o que a Bíblia recomenda e evitando aqueles pensamentos que podem poluir a sua mente e o seu coração. Amém.